A magia de pensar grande. 7 passos para expandir a mente e atrair riqueza. Introdução. O poder de uma grande ideia. Já reparou que uma única ideia pode mudar o rumo de toda uma vida? Pois, às vezes, a diferença entre alguém que vive no aperto e alguém que conquista a liberdade está em algo tão simples quanto pensar maior. É como se o cérebro fosse um terreno fértil. Se você planta sementinhas pequenas demais, no máximo vai colher matinhos, mas quando planta ideias gigantes, meu amigo, aí sim nasce uma floresta inteira de oportunidades. Eu lembro de quando percebi isso pela primeira vez. Eu estava vivendo no automático, preso àquela rotina chata, pensando pequeno demais, quase mendigando migalhas de resultado. Foi então que caiu a ficha: se eu continuar pensando assim, nunca vou sair do lugar. E olha, doeu. Mas ao mesmo tempo, foi libertador. Porque naquele instante eu entendi: o tamanho do meu sonho define o tamanho da minha vida. O mais doido é que não é mágica no sentido de ilusão, é mágica porque realmente funciona. Quando você decide pensar grande, é como se abrisse uma porta invisível. Pessoas diferentes começam a aparecer, ideias surgem, soluções aparecem do nada, e até o universo parece dar uma forcinha extra. Já sentiu isso? Aquele momento em que parece que tudo conspira a favor só porque você deu um passo além do comum? E aqui vai um detalhe que pouca gente fala: não é pensar grande só para ostentar. É pensar grande porque isso te obriga a crescer. Uma meta ousada faz você buscar forças que nem sabia que tinha. É como aquele ditado que diz: se você mira na lua, mesmo que não acerte, vai parar entre as estrelas. Por isso, nesse livro eu quero te mostrar os 7 passos para expandir sua mente e atrair riqueza de verdade. Não tô falando só de dinheiro, mas de uma vida rica em experiências, escolhas, liberdade e significado. Cada passo é um convite para você soltar as amarras, sacudir a poeira e começar a enxergar além do óbvio. Então se prepara, porque a jornada que começa aqui não é sobre viver do mesmo jeito, só com uma renda melhor. É sobre virar a chave mental e abrir espaço para uma vida que você nunca imaginou possível. Porque, no fim das contas, a mágica está sempre escondida em uma coisa só: uma grande ideia bem plantada dentro da sua mente. A história da semente que virou floresta. Deixa eu te contar uma coisa: já percebeu que o destino de uma semente depende do lugar onde ela é plantada? Se você joga num vasinho apertado, ela cresce até onde dá, fica sufocada, limitada, sem espaço para expandir. Agora, se coloca essa mesma semente num terreno amplo, cheio de sol, água e liberdade, ela pode virar uma árvore gigante que dá sombra, frutos e até muda o cenário ao redor. A vida da gente é exatamente assim. Quando a gente pensa pequeno, é como viver dentro de um vasinho apertado. Você até cresce um pouco, mas bate no limite rapidinho. Parece que nada anda, que o futuro já está escrito e não tem muito o que fazer. Só que quando você decide pensar grande, opa, o jogo muda. É como se sua mente fosse transplantada para um terreno infinito. De repente, surgem oportunidades que antes estavam escondidas, você descobre forças que nem sabia que tinha e começa a se esticar além do óbvio. Eu mesmo já vivi isso na pele. Por muito tempo, fiquei preso em ideias miúdas, acreditando que só dava para sobreviver e nada mais. Mas quando ousei sonhar maior, foi como se a vida inteira tivesse esperado aquele momento para se abrir. Pessoas começaram a aparecer, portas se escancararam, e até situações que pareciam contra se transformaram em degraus. Foi nesse dia que eu entendi: o tamanho do meu pensamento define o tamanho do meu destino. Pensar grande não é só sobre ter metas ousadas, é sobre liberar espaço para a vida florescer. É sobre sair do vazio e permitir que suas raízes encontrem um solo profundo, fértil, cheio de possibilidades. No fim, não é só a árvore que cresce. Todo o ambiente ao redor é transformado pela sua decisão de expandir. E é por isso que eu digo, com todas as letras: se você quer mudar de vida, comece mudando o tamanho dos seus pensamentos. Porque enquanto você se contentar com migalhas, vai colher só matinhos. Mas no dia em que decidir plantar ideias gigantes, nesse dia você vai ver a mágica acontecer. O peso das pequenas ideias. Você já percebeu que a maioria das pessoas passa a vida inteira presa em pequenas ideias?
Pois a gente cresce ouvindo frases como não sonhe alto demais, seja realista, melhor garantir o pouco do que arriscar o muito. E sem nem perceber, vamos encolhendo nossos sonhos, diminuindo nossos planos e aceitando migalhas como se fosse o banquete inteiro. O problema é que viver assim é como andar por aí com uma mochila cheia de pedras invisíveis. Cada não dá, cada isso não é para você, cada fica quieto e agradece pelo que tem vai pesando nos ombros até a gente acreditar que é normal andar curvado. E quando a mente está curvada, adivinha? Os resultados também ficam curvados, pequenos, sem brilho. É duro admitir, mas pensar pequeno dá uma falsa sensação de segurança. A pessoa se agarra àquele emprego que não gosta, ao salário que mal paga as contas, à rotina que sufoca, tudo porque, no fundo, acredita que querer mais é arriscado demais. Só que aí vem a ironia. O risco maior não está em pensar grande, está em se contentar com pouco e passar a vida inteira sem provar o que poderia ser. Quando você vive de pequenas ideias, você limita suas escolhas. É como olhar o oceano e decidir brincar só na beirinha da areia, deixando o mar inteiro intocado. E aí eu te pergunto, que sentido faz ter um universo de possibilidades à disposição e se contentar com uma poça rasa? A verdade é simples e até dói um pouco, a mente pequena gera resultados pequenos. E se você quer mesmo virar o jogo, precisa encarar essa realidade. Só quando a gente desafia essa prisão invisível é que descobre que a vida pode ser bem maior do que aquilo que ensinaram pra gente. O compromisso. 7 passos para expandir a mente e atrair riqueza. Eu quero ser bem direto com você, esse livro não é só para inspirar, é para transformar. Não tô aqui para jogar frases bonitas ao vento ou para encher sua cabeça de teorias que morrem na primeira dificuldade. Minha promessa é simples e poderosa. Vou te mostrar 7 passos práticos, de verdade, que qualquer pessoa pode aplicar para expandir a mente e atrair riqueza. Imagina comigo, e se você tivesse um mapa claro, um guia que mostrasse o caminho da sua mente limitada até uma mentalidade abundante, focada, rica de possibilidades? Pois é exatamente isso que você vai encontrar aqui. Nada de mágica de palco, nada de papo furado. São atitudes, hábitos e mudanças de pensamento que eu mesmo apliquei e que já mudaram a vida de muita gente que ousou pensar maior. E o melhor de tudo é que não são coisas complicadas. Pelo contrário. São passos simples, só que com efeito explosivo. É como acender uma faísca e ver um incêndio de oportunidades nascer na sua frente. A cada capítulo você vai perceber que o impossível só existe enquanto você insiste em pensar pequeno. Então, segura firme, porque daqui para frente você não vai mais se contentar com metinhas rasas e resultados medianos. A jornada é para quem quer mais, para quem está pronto para sair da mesmice e criar uma vida rica em todos os sentidos, financeira, emocional e até espiritual. Minha promessa está feita, se você mergulhar de cabeça nesses 7 passos, vai descobrir que o maior investimento que já fez não foi em dinheiro, foi em expandir sua mente. E quando a mente cresce, a vida não tem escolha, ela cresce junto. Parte 1. A mente é o terreno da riqueza. Sabe quando você olha para um terreno vazio e, à primeira vista, parece que não tem nada ali? Só terra, mato e silêncio. Mas, na real, todo o terreno guarda um poder escondido, a capacidade de gerar frutos infinitos. Basta jogar a semente certa, cuidar com atenção e esperar o tempo agir. A mente da gente funciona do mesmo jeito. A grande verdade é que a riqueza não nasce no bolso, nasce na cabeça. O dinheiro que você vê por aí, as oportunidades, os negócios, os resultados, tudo isso é só reflexo do que foi plantado antes na mente de alguém. O problema é que muita gente insiste em cultivar ervas daninhas, pensamentos de escassez, crenças de não posso, não consigo, não mereço. Adivinha o que nasce? Nada além de limitações. Agora, quando você entende que sua mente é o solo mais valioso que existe, começa a tratar suas ideias como sementes preciosas. E aí, meu amigo, o jogo muda. Pensamentos de abundância criam raízes fortes. Metas ousadas viram árvores gigantes. E até os obstáculos, que parecem tempestades, passam a ser só a chuva que ajuda o terreno a florescer ainda mais. Por isso, antes de falar de técnicas, estratégias ou dinheiro em si, a gente precisa ir direto na fonte,
a forma como você pensa. Porque, se o terreno estiver mal cuidado, qualquer riqueza que cair na sua mão vai escorrer como água em chão rachado. Mas se sua mente estiver fértil, preparada e aberta, não tem como dar errado. Essa primeira parte do livro é justamente para isso, cuidar da terra da sua mente. Vamos arrancar o que não serve, preparar o solo e plantar ideias grandes, capazes de mudar seu destino. E eu te garanto, depois que você experimentar o poder desse terreno, nunca mais vai querer viver de migalhas. Capítulo 1. Quebrando as correntes da pequenez. Sabe aquela sensação de estar amarrado, mesmo sem ver corda nenhuma? Pois, muita gente vive assim, presa em correntes invisíveis que não fazem barulho, mas pesam como se fossem de ferro. Essas correntes têm nome, são os pensamentos pequenos, as crenças que a gente carrega desde criança e que vão nos dizendo, dia após dia, que não dá, que não pode, que não é pra gente. Eu mesmo já estive nesse lugar. Por muito tempo acreditei que o máximo que eu poderia ter era só o suficiente para sobreviver. E sabe o que é pior? Eu achava isso normal. Achava que sonhar grande era coisa de gente rica de berço ou de algum iluminado. Mas um dia percebi que essa história não era minha, era só um roteiro velho que alguém escreveu na minha mente e que eu seguia sem questionar. A pequenez é traiçoeira, porque ela se disfarça de proteção. É aquele pensamento que sussurra, melhor não tentar, vai que dá errado. Parece cuidado, mas é prisão. Parece prudência, mas é medo travestido de conselho. E enquanto você escuta essas vozes, continua andando em círculos, vivendo na mesma mesmice, sem ver a vida acontecer de verdade. Mas olha só, a boa notícia é que corrente invisível também pode ser quebrada. Basta você começar a enxergar além, a questionar as regras que te ensinaram, a abrir espaço para novas possibilidades. E quando essa primeira corrente cai, é como respirar fundo depois de anos com o peito apertado. Você sente o ar da liberdade e percebe, caramba, eu sempre pude mais, só não acreditava. Esse primeiro capítulo é o começo da sua virada. É aqui que você vai aprender a identificar e destruir as correntes da pequenez que te seguram. Porque, a partir do momento que você se liberta delas, não tem limite, você descobre que o céu nunca foi o teto, foi só o começo. O raio-x das crenças limitantes. Deixa eu te contar uma coisa que pouca gente fala, a maior prisão que existe não tem grade, não tem cadeado e nem muralha. Ela tá dentro da nossa cabeça, escondida atrás de frases que parecem inocentes, mas que na prática nos mantêm presos. Essas frases têm nome, crenças limitantes. Sabe quando você pensa, dinheiro não traz felicidade, isso não é pra mim, eu não nasci pra ficar rico? Pois, essas ideias vão se instalando devagarzinho, como erva daninha num jardim. No começo parecem até inofensivas, mas depois tomam conta de tudo e sufocam qualquer chance de crescimento. E o mais louco é que muitas dessas crenças nem são nossas, a gente simplesmente herdou, da família, da escola, da sociedade. É como se alguém tivesse colocado um software velho na nossa mente e a gente segue rodando no automático sem questionar. Identificar essas crenças é o primeiro passo para quebrar as correntes. E olha, não é difícil. Basta você prestar atenção nos seus próprios pensamentos. Toda vez que surge uma ideia que te faz encolher, travar ou desistir antes mesmo de tentar, pode apostar, ali tem uma crença limitante. Não tenho tempo. Não sou bom o bastante, já tentei e não deu certo. Reconheceu alguma? Pois é, elas são especialistas em sussurrar no ouvido bem na hora que você mais precisa de coragem. O segredo aqui é simples, em vez de aceitar essas vozes como verdades absolutas, comece a tratá-las como visitantes chatos. Elas aparecem, mas você decide se vai deixar entrar ou se vai bater a porta na cara. E quando você escolhe questionar, algo mágico acontece. Percebe que muitas das coisas que acreditava eram só histórias mal contadas, e que sua mente tem muito mais espaço do que você imaginava. Então bora fazer esse raio-x mental. Identifique quais são as crenças que estão segurando sua vida. Nomeie, escreva, jogue luz em cima delas. Porque quando a gente enxerga o inimigo, ele já perde metade da força. O próximo passo é arrancar essas raízes e plantar novas ideias, férteis, poderosas e capazes de transformar seu destino. Escassez x abundância.
o jogo mental que decide seu futuro. Deixa eu te falar uma coisa que mudou minha vida: a diferença entre viver na escassez e viver na abundância começa e termina dentro da cabeça. Não é o salário, não é a sorte, não é a crise. É a forma como você enxerga o mundo. Quem tem mentalidade de escassez vive como se o universo fosse um bolo pequeno. Se alguém pega um pedaço maior, pronto, já sente que vai faltar para ele. Essa pessoa pensa: não dá para todos, é arriscado demais, se eu perder, acabou. O resultado? Vive sempre com medo, se agarra ao pouco que tem e não consegue dar um passo além. É como segurar areia nas mãos fechadas: quanto mais aperta, mais escapa. Já quem tem mentalidade de abundância enxerga o mundo como um banquete infinito. Se alguém come mais, isso não diminui em nada o prato dela, pelo contrário, prova que tem para todo mundo. Essa pessoa acredita que pode criar, multiplicar, gerar novas oportunidades. Ela pensa: sempre há um jeito, posso aprender, quanto mais eu compartilho, mais volta para mim. Resultado? Vive com leveza, cria caminhos onde ninguém vê e atrai riqueza em todos os sentidos. E olha a ironia: duas pessoas podem estar na mesma situação financeira, mas uma se sente pobre e limitada, enquanto a outra, mesmo sem ter muito, já age e pensa como rica. Porque a riqueza é primeiro mental, depois material. Eu não tô dizendo que é fácil virar a chave, mas é possível. Tudo começa quando você decide parar de olhar o mundo como um lugar de falta e começa a enxergar como um campo de possibilidades sem fim. A partir desse momento, sua mente muda, suas atitudes mudam e, inevitavelmente, seus resultados também mudam. Então, a pergunta que fica é: você vai continuar preso ao bolo pequeno da escassez ou vai sentar-se à mesa da abundância e provar que tem muito mais esperando por você? O cara que ousou pensar maior. Olha só que interessante, tem gente que muda completamente a rota da vida só porque decidiu pensar grande. E um exemplo que eu gosto demais é o do Thalys Gomes, fundador da G4 Educação. O cara não nasceu com tudo pronto, não tinha um mapa dourado indicando o caminho do sucesso. Pelo contrário, veio de baixo, ralou muito e poderia ter se conformado com uma vidinha comum. Mas não, ele escolheu sonhar maior. Antes da G4, o Thalys já tinha arriscado em outros negócios. Um dos mais conhecidos foi o Easy Taxi, que começou quase como uma loucura, e se desse para pedir táxi pelo celular. Na época parecia viagem, mas foi justamente essa ousadia de pensar diferente que fez a ideia explodir e rodar o mundo. Enquanto muita gente dizia: isso nunca vai dar certo, ele insistiu. E deu tão certo que virou uma referência global. E não parou por aí. O Thalys poderia ter relaxado depois do primeiro grande acerto, mas preferiu continuar expandindo. A G4 Educação nasceu de uma visão: ajudar empreendedores a crescerem de verdade, sem enrolação, com conteúdo prático e direto ao ponto. Hoje, é uma das maiores referências em educação para negócios no Brasil. Tudo isso porque um dia alguém teve coragem de dizer: eu não vou pensar pequeno, eu vou mirar lá no alto. A história dele é um baita lembrete de que o mundo recompensa quem ousa sonhar grande. Se o Thalys tivesse acreditado no coro dos pessimistas, talvez hoje ele fosse só mais um cara reclamando da vida no café da esquina. Mas não, ele escolheu o risco, a ousadia, a visão. E é isso que faz toda a diferença. E aí fica a reflexão: quantas ideias grandes você já deixou de lado porque achou que era demais para você? Se tem uma coisa que o exemplo do Thalys mostra é que não existe sonho grande demais, existe só falta de coragem de ir atrás. Capítulo 2 – O segredo da visão ampliada. Já reparou que tem gente que parece enxergar além do óbvio? Enquanto a maioria só vê o que está na frente do nariz, essas pessoas conseguem olhar mais longe, conectar pontos, imaginar futuros que ainda nem existem. Esse é o poder da visão ampliada, e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora. A vida da gente é moldada pela forma como enxergamos o mundo. Se a visão é curta, os passos também são curtos. Você se limita ao aqui e agora, vive apagando incêndio e raramente consegue sair do lugar. Mas quando a visão se expande, tudo muda. É como subir numa montanha: de baixo, você só vê a estrada apertada; de cima, o horizonte inteiro se abre, cheio de caminhos possíveis.
E sabe o que é mais incrível? Ter visão ampliada não é dom de poucos, é decisão. Você escolhe se vai treinar seus olhos para enxergar o pequeno ou se vai abrir espaço para sonhar grande, traçar metas ousadas e acreditar em possibilidades maiores. Quem aprende esse segredo deixa de ser refém das circunstâncias e começa a ser o arquiteto da própria vida. Eu mesmo já vivi os dois lados da moeda. Quando eu só enxergava o presente, ficava travado em problemas que pareciam gigantes. Mas no dia em que decidi levantar a cabeça e mirar mais alto, percebi que meus desafios eram, na verdade, degraus disfarçados. A visão muda tudo, do jeito que você sente até o jeito que você age. Esse capítulo vai te mostrar exatamente como cultivar essa perspectiva. Você vai aprender que pensar grande não é sobre ignorar a realidade, mas sobre ampliar o foco, esticar os limites e enxergar oportunidades que estavam escondidas. Porque, no fim das contas, quem consegue ver mais longe sempre chega mais longe. O poder de criar uma visão clara e ousada. Deixa eu te contar um segredo: quem não sabe para onde vai, aceita qualquer caminho. E é justamente por isso que tanta gente anda em círculos, correndo atrás do próprio rabo e reclamando que nada muda. A falta de visão clara é como dirigir no escuro sem farol, você até se mexe, mas não faz ideia de onde vai parar. Agora, quando você cria uma visão ousada, tudo ganha outro sentido. Não tô falando de sonho vago, tipo quero ser feliz ou quero ganhar dinheiro. Isso é bonito de ouvir, mas não move ninguém. Uma visão ousada é concreta, tem cheiro, cor, forma, detalhe. Você consegue se ver vivendo aquilo, quase como se já tivesse acontecido. E quanto mais clara é essa visão, mais ela puxa você para frente. Eu lembro quando tracei minha primeira visão grande. No começo, parecia até maluquice, porque estava tão longe da minha realidade que dava até vergonha de falar em voz alta. Mas eu escrevi, desenhei, imaginei todos os detalhes. E sabe o que rolou? Cada decisão que eu tomava depois parecia alinhar meu caminho com aquele futuro. Era como se o universo dissesse: beleza, agora você sabe o que quer, deixa que eu te ajudo a chegar lá. O segredo aqui é simples: clareza gera poder. Quando você sabe exatamente o que quer, as distrações perdem força. E quando você ousa sonhar alto, o medo até aparece, mas não paralisa, porque a visão é maior que ele. É como se você tivesse um farol gigante apontando o destino, iluminando mesmo nas noites mais escuras. Então, se quer mudar de vida, começa assim: escreva sua visão ousada. Onde você quer estar em 5, 10 anos? Como é sua casa, seu trabalho, sua rotina, suas viagens? Quem está do seu lado? Quanto você ganha? Anota tudo, sem censura, sem medo de parecer exagerado. Porque no final das contas, quem se permite sonhar grande constrói uma vida grande. Como criar uma visão clara e ousada? Se tem uma coisa que aprendi na Mahan foi isso: sem visão clara, a gente se perde fácil. É como entrar num barco sem mapa nem bússola, você até rema, mas não faz ideia de onde vai parar. E vou te dizer, muita gente vive assim: trabalha, paga a conta, repete a rotina, mas não sabe exatamente para onde está indo. Resultado? Acaba aceitando qualquer destino como se fosse o que a vida quis. Agora, quando você se permite criar uma visão ousada, tudo muda. Não tô falando de quero ser feliz ou quero ter sucesso, porque isso é raso demais. Uma visão ousada é quase palpável, cheia de detalhes. Você fecha os olhos e consegue se ver lá: a casa que você mora, as viagens que faz, o dinheiro que entra, as pessoas que estão do seu lado. Quanto mais nítido, mais poderoso. Clareza atrai realidade. Eu lembro direitinho da primeira vez que escrevi minha visão de futuro. Cara, parecia até ridículo, porque era tão distante da vida que eu vivia que dava vontade de rir. Mas sabe o que aconteceu? Aquilo virou meu farol. Toda vez que vinha uma dúvida, eu olhava para aquele papel e pensava: isso aqui me aproxima da minha visão ou me afasta? E essa simples pergunta mudou meu jeito de decidir. Ousadia entra aí. Por que criar uma visão ousada exige coragem? Vai ter gente que vai rir, vai criticar, vai dizer que é exagero. Mas pensa comigo:
Se você não ousar sonhar grande, vai acabar preso em sonhos pequenos. E viver preso em sonho pequeno é como tentar respirar dentro de uma caixinha de fósforo. Então, se quer começar de verdade, pega papel e caneta agora. Escreve sem filtro, sem medo de parecer loucura. Desenha os detalhes, coloca cores, números, cheiros, sensações. Faz sua visão ser tão real que você consiga quase tocar nela. Porque no fim das contas, o futuro não é adivinhado, ele é criado primeiro na sua mente. Exercício prático: visualize sua vida em 10 anos sem limitações. Bora fazer um exercício rápido que pode virar a chave da sua mente? Respira fundo, fecha os olhos por um instante e se imagina daqui 10 anos. Mas olha, não vale colocar limite, não vale pensar, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não sei como. Esquece isso agora. A ideia aqui é sonhar sem freio, sem trava, sem medo. Imagina onde você está morando. É uma casa? Um AP? Um sítio no interior? Como são os detalhes? Paredes, móveis, cheiros, cores, quanto mais você visualizar, mais real fica. Agora pensa no seu dia a dia. Você acorda a que horas? Tá fazendo o quê? Trabalhando em algo que ama? Viajando o mundo? Passando tempo com quem? E o dinheiro? Visualize entrando na sua conta de forma leve, sem sufoco. Imagina você tendo liberdade para escolher, sem depender de ninguém, sem correria. Sente a sensação de abundância, de paz, de conquista. Não se preocupe em saber como vai acontecer, só se concentre no que já aconteceu. Esse exercício é poderoso porque faz a mente criar uma nova referência. Quando você se permite ver um futuro grande, a vida começa a puxar você nessa direção. É como se você plantasse uma semente de realidade dentro da sua cabeça. E toda semente, quando bem cuidada, cresce. Então, não tenha vergonha de sonhar alto. Pega papel e caneta e anota tudo o que visualizou. Detalhes, emoções, pessoas, lugares. Deixe a sua visão clara, ousada, quase palpável. Porque daqui para frente, toda decisão que você tomar pode ser guiada por esse futuro. E acredite, se você consegue imaginar com clareza, também consegue criar na prática. Clareza, a faísca que gera confiança e ação. Já percebeu que quando a gente não sabe direito o que quer, tudo trava? Fica aquela enrolação, a mente confusa, o coração apertado, e aí a vida não anda. Mas quando você tem clareza, meu amigo, parece que um farol acende no meio da escuridão. De repente, o caminho fica visível e a coragem aparece do nada. Eu já vivi isso na pele. Em épocas em que eu estava perdido, sem direção, qualquer escolha parecia um peso. Mas no momento em que sentei, escrevi o que eu realmente queria e tracei uma visão clara, algo mudou dentro de mim. Senti uma confiança que nunca tinha sentido antes. Porque clareza gera confiança, e confiança puxa ação. É como pegar um mapa detalhado na mão. Você pode até não ter percorrido a estrada ainda, mas só de ver o trajeto, já bate uma segurança diferente. E quanto mais claro você é sobre onde quer chegar, mais simples fica dar o primeiro passo. A clareza corta a dúvida, e a dúvida é o maior ladrão de sonhos que existe. E o mais incrível é que a clareza não só te dá confiança, como também acelera suas ações. Quando você sabe para onde está indo, não perde tempo com distrações, não se deixa levar por qualquer coisa que aparece. É foco puro, energia direcionada, passo firme. Por isso, se você quer conquistar algo grande, não fique esperando motivação cair do céu. Sente, pense, escreva, visualize, crie clareza. Porque uma visão nítida não só ilumina o futuro, como também fortalece o presente. E no final das contas, a fórmula é simples: clareza, confiança, ação, resultados. Parte 2. Os 7 passos da magia de pensar grande. Chegou a hora de pegar tudo aquilo que você já entendeu sobre mentalidade, crenças e visão e transformar em prática. Porque pensar grande não pode ser só um papo bonito ou um sonho perdido na cabeça. Pensar grande é um estilo de vida, e para isso você precisa de direção. É exatamente aqui que entram os 7 passos da magia de pensar grande.
Eu gosto de comparar esses passos a uma escada. Cada degrau que você sobe, sua visão muda, sua confiança aumenta e os resultados começam a aparecer. No início pode parecer difícil, mas quanto mais você sobe, mais fácil fica enxergar longe. E quando você chega lá em cima, percebe que o esforço valeu cada gota de suor. Esses passos não são teoria distante, são movimentos reais que qualquer pessoa pode aplicar. Não importa se você está começando do zero, endividado, com medo ou inseguro. O que importa é a decisão de avançar, mesmo que seja um passinho de cada vez. E o mais legal? Cada passo vai te puxando para o próximo, como um efeito dominó positivo. Então, se prepara. Nos próximos capítulos você vai descobrir como definir metas colossais, alimentar sua mente com grandeza, ter coragem para arriscar, transformar obstáculos em oportunidades, criar hábitos milionários, construir uma rede forte e, no fim, agir como se já fosse gigante. Parece muito? É justamente essa a ideia. Pensar pequeno nunca mudou destino nenhum, mas pensar grande muda tudo. Agora é com você. Segura firme, porque daqui em diante cada página é um convite para você sair do comum e entrar no extraordinário. Essa parte do livro é como um manual prático para você colocar a mágica em movimento e ver sua vida se expandindo diante dos seus olhos. Passo 1. Defina metas colossais. Se tem uma coisa que separa quem fica parado de quem realmente cresce é o tamanho do objetivo que carrega no coração. Metas pequenas produzem vidas pequenas, já metas colossais criam destinos extraordinários. É como mirar numa pedrinha no chão ou mirar na lua, a energia que você coloca, o caminho que percorre e até a forma como você se enxerga mudam completamente. Eu sei que dá medo sonhar grande. A gente pensa, e se eu fracassar? E se eu não der conta? E se rirem de mim? Mas quer saber? O verdadeiro risco está em sonhar pequeno demais. Porque quando você coloca metas minúsculas, você até consegue atingi-las, só que isso não move sua vida para frente, não gera entusiasmo, não te faz acordar com brilho nos olhos. É o gigante dentro de você que precisa ser chamado para a batalha, não um anãozinho acomodado. Metas colossais não são sobre arrogância, são sobre expansão. Elas te obrigam a sair da zona de conforto, a aprender coisas novas, a crescer como pessoa. E mais, quanto maior a meta, mais fácil atrair gente boa para o seu lado, porque ninguém se inspira em objetivos medianos. A energia de uma grande visão contagia e cria movimento. Então aqui vai o desafio. Pare de pensar em apenas pagar as contas ou só sobreviver. Pergunte a si mesmo, o que eu faria se soubesse que não poderia falhar? Essa pergunta simples pode abrir um portal na sua mente e revelar desejos que você anda escondendo. Esse é o primeiro passo porque tudo começa aqui. Se a direção estiver pequena, mesmo o esforço gigante vai te levar só até a esquina. Mas se a direção for colossal, até os tropeços te empurram para frente. Defina metas que te assustem e te animem ao mesmo tempo, porque é justamente nesse ponto que mora a mágica da transformação. O impacto de metas grandes vs pequenas. Sabe qual é a real diferença entre quem chega longe e quem fica rodando no mesmo lugar? É simples, o tamanho da meta. Quando você define metas pequenas, no máximo você alcança resultados pequenos. É como jogar pedrinha num lago raso, faz só um barulhinho e some. Agora, quando você se atreve a sonhar grande, o impacto é outro. É como jogar uma pedra gigante no mar, as ondas se espalham longe, criam movimento e transformam tudo ao redor. Eu já caí na armadilha das metas miúdas. Coisas do tipo quero só pagar as contas, se eu conseguir sobreviver já tá bom. E sabe o que acontece quando a gente pensa assim? A vida até entrega, mas entrega exatamente isso, o mínimo necessário para sobreviver. É quase irônico, né? Você pede pouco, recebe pouco. Agora, quando você coloca uma meta ousada, a história muda completamente. Só de pensar grande, você já se obriga a crescer. A mente começa a buscar soluções criativas, as oportunidades parecem brotar do nada e até as pessoas certas aparecem no caminho. Metas grandes criam energia grande, dão propósito, dão gás. Você acorda com brilho no olho porque sabe que está correndo atrás de algo que realmente vale a pena. E não é só sobre resultado final,
é sobre quem você se torna no processo. Quando a meta é enorme, você é forçado a expandir sua mentalidade, a desenvolver habilidades novas, a vencer medos. Já com uma meta pequena, bom, você continua sendo a mesma pessoa de sempre, só com um trocado a mais no bolso. Por isso, se é para gastar sua energia, que seja em algo que faça sua vida vibrar. Metas grandes transformam destinos, metas pequenas só mantêm você onde está. A escolha é sua, continuar pedindo migalhas ou se permitir viver um banquete. Técnica SMART versão gigante. Você já deve ter ouvido falar da famosa técnica SMART para criar metas, né? Aquela parada de ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Funciona, claro. Mas aqui a ideia não é só criar meta certinha e bonitinha, é criar meta gigante, daquelas que fazem o coração acelerar só de pensar. Então bora adaptar esse método pro tamanho do sonho que a gente tá buscando. Primeiro, específica. Não adianta dizer quero ganhar mais dinheiro. Isso é vago demais. A versão gigante seria quero faturar 1 milhão em 3 anos com meu negócio online. É ousado, é claro e dá até frio na barriga, sinal de que tá no caminho certo. Segundo, mensurável. Se você não mede, como vai saber que tá chegando lá? Então nada de quero ser mais saudável. A versão gigante seria quero perder 10 quilos em 6 meses e correr minha primeira meia maratona. Número na mesa, sem enrolação. Terceiro, atingível. E aqui muita gente se confunde. Atingível não quer dizer fácil, quer dizer possível. Se alguém já fez, você também pode. Então, em vez de quero aprender algo novo, a versão gigante seria vou dominar inglês fluente em 18 meses. Quarto, relevante. Sua meta tem que fazer sentido para sua vida, tem que estar conectada com seu propósito. Não adianta querer um carrão só para agradar os outros. A versão gigante pensa assim, quero construir um patrimônio que me dê liberdade de escolher como, onde e com quem viver. Por fim, temporal. Para meta gigante, prazo não é opcional, é combustível. Porque sem data marcada, a meta vira sonho adiado. Então em vez de um dia vou escrever um livro, a versão gigante seria, vou lançar meu primeiro livro até dezembro do ano que vem. Percebeu? A diferença é brutal. A técnica SMART já é boa, mas na versão gigante ela vira um foguete. Não te deixa só sonhar, mas sonhar alto, com direção, prazo e medida. E o melhor, cada vez que você olha para sua meta gigante, sente aquele frio na barriga misturado com animação. E é exatamente essa sensação que te empurra para a ação. Exemplos reais de metas que transformaram o mundo. Se tem alguém que sabe o poder de uma meta gigante, esse alguém é o Elon Musk. O cara poderia ter se acomodado depois de ficar milionário com o PayPal, mas não, ele decidiu mirar mais alto, muito mais alto. Enquanto muita gente estava pensando em abrir uma empresa confortável, Musk colocou na cabeça um objetivo que parecia coisa de filme de ficção, levar humanos ao espaço. E olha, não foi fácil. Ele enfrentou falhas, foguetes explodindo, gente rindo da cara dele e dizendo que era impossível. A ironia? Hoje, a SpaceX não só levou astronautas ao espaço como também revolucionou toda a indústria espacial, tornando os voos mais baratos, reutilizáveis e, principalmente, provando que o impossível é só questão de perspectiva. Esse é o impacto de uma meta transformadora. Quando você se atreve a sonhar tão alto, a sua visão não só muda a sua vida, mas pode mudar a vida de milhões de pessoas. E o mais incrível é que Musk não parou por aí, ele ainda tem a meta insana de colonizar Marte. Sim, Marte. Imagina só quanta gente ainda vai rir, mas também imagina quanta gente vai se inspirar quando ele conseguir. O ponto é, se ele tivesse colocado uma meta pequena, tipo ficar confortável financeiramente ou abrir mais uma empresa de tecnologia, provavelmente teria conseguido rápido. Mas será que teria transformado o mundo? Provavelmente não. Metas grandes puxam grandeza, metas pequenas só entregam mediocridade. E é aqui que entra a provocação. Qual é a sua SpaceX? Qual é aquela meta ousada que dá medo só de falar em voz alta, mas que, se você perseguir,
pode mudar não só o seu destino, mas de muita gente ao redor. Porque, no fim, são essas metas colossais que fazem a vida valer a pena. Passo 2. Alimente sua mente com grandeza. Deixa eu te falar uma coisa, a mente da gente é como um prato vazio. O que você coloca dentro dela é exatamente o que vai nutrir seus pensamentos, suas decisões e, claro, seus resultados. Se você só se alimenta de notícias ruins, fofoca, drama e pessimismo, adivinha? Sua vida vai refletir exatamente isso: preocupação, medo e estagnação. Agora, quando você começa a colocar dentro dela ideias grandes, inspirações poderosas e conteúdos que elevam, tudo ao seu redor começa a se transformar. Eu mesmo já vivi essa diferença. Teve uma época em que eu só consumia porcaria, programas de TV que não agregavam nada, conversas negativas, gente que só falava de crise. Minha mente parecia um quarto bagunçado. Mas no dia em que eu decidi me alimentar com livros, podcasts, pessoas de sucesso e histórias inspiradoras, foi como abrir a janela e deixar o sol entrar. A energia muda, a clareza aumenta e a confiança cresce. E olha, isso não é papo de autoajuda vazia, é real mesmo. A mente é como um terreno fértil: se você planta mato, colhe mato; se planta sementes de grandeza, colhe frutos de abundância. Por isso, o que você consome todo santo dia é decisivo. Pode ser a diferença entre viver travado no medo ou viver avançando com coragem. Então, se quer pensar grande de verdade, precisa cuidar da sua dieta mental. Escolha melhor os livros que lê, os vídeos que assiste, as pessoas que escuta. Se alimente de grandeza, porque só assim você vai ter combustível para construir uma vida grande. Esse é o segundo passo da jornada: blindar sua mente contra o lixo e encher de conteúdo que fortaleça sua visão. Porque no final das contas, o que entra na sua cabeça é o que define o que sai da sua vida. Você é o que consome, a dieta mental que molda seus resultados. Já reparou como a gente cuida do que coloca no prato, mas esquece de cuidar do que coloca na cabeça? Pois, é assim como a comida que você ingere afeta seu corpo, o que você consome mentalmente molda seus resultados. Se você se alimenta de medo, notícia ruim e conversa fiada, sua mente vai ficar pesada, sem energia e cheia de limitações. Agora, se você se abastece de ideias grandes, exemplos de sucesso e palavras que inspiram, sua vida vai refletir isso em forma de coragem, criatividade e progresso. Eu mesmo já testei os dois lados. Quando eu passava horas vendo besteira na TV, navegando em rede social sem rumo e ouvindo gente negativa, parecia que minha vida travava. Eu não conseguia enxergar saída, só problema. Mas quando comecei a trocar esse lixo mental por livros de crescimento, podcasts que ensinam, pessoas que me puxavam para cima, foi como limpar um quarto empoeirado. De repente, o ar ficou leve e a energia voltou a circular. E a real é que não tem como fugir disso: sua mente é como um espelho, reflete exatamente o que você coloca dentro dela. Se você alimenta com grandeza, gera resultados grandes. Se alimenta com mediocridade, não tem como colher nada além de mediocridade. É duro, mas é a mais pura verdade. Por isso, começa a se perguntar: o que eu tenho servido de alimento para minha cabeça todos os dias? Porque no fim das contas, o que você consome hoje vai aparecer amanhã nos seus resultados, nas suas escolhas e até no jeito como você se enxerga. A dieta mental é o que separa quem cresce de quem se acomoda. Então, escolha com mais cuidado. Leia, ouça, assista e se conecte com coisas que expandem sua visão. Porque, no final, a vida é só o reflexo daquilo que você coloca para dentro. Livros, pessoas, ambientes e conteúdos, o cardápio da sua mente. Se tem uma coisa que aprendi na vida é que ninguém cresce sozinho. O que você lê, quem você escuta, onde você anda e o tipo de conteúdo que consome no dia a dia formam o cardápio da sua mente. E pode acreditar, esse cardápio decide se você vai viver com a mente cheia de força ou cheia de lixo. Começa pelos livros. Eles são como janelas abertas para mundos diferentes. Um bom livro pode colocar uma ideia na sua cabeça que vale mais do que anos de experiência. Eu lembro de quantas vezes um parágrafo mudou meu jeito de pensar, quase como se o autor tivesse sentado do meu lado e me dado um conselho direto. Depois vêm as pessoas.
Não dá para negar, a gente absorve energia de quem anda junto. Se você vive cercado de gente negativa, que só reclama e nunca faz nada, é questão de tempo até começar a repetir o mesmo padrão. Agora, se você se aproxima de pessoas que sonham alto, trabalham duro e acreditam em possibilidades, seu pensamento naturalmente se expande. E os ambientes? Ah, esses falam mais do que a gente imagina. Um espaço bagunçado, tóxico ou desorganizado transmite exatamente isso para sua mente. Já um ambiente limpo, inspirador, cheio de estímulos positivos, te coloca em estado de criação. É por isso que tanta gente se sente diferente só de viajar, de mudar de cidade ou até de arrumar o quarto. Por último, mas não menos importante, os conteúdos. O que você assiste, ouve e lê diariamente molda suas crenças sem que você perceba. Um feed cheio de tragédia e fofoca só vai entupir sua cabeça de medo e comparação. Já conteúdos de qualidade, que ensinam, motivam e elevam, funcionam como combustível para sua visão de futuro. No fim das contas, tudo isso é escolha. Você decide os livros que lê, as pessoas com quem anda, os lugares que frequenta e o conteúdo que coloca na sua mente. E a soma dessas escolhas cria a vida que você vive. Então, se quer pensar grande, cuide do cardápio da sua mente como se fosse sua maior fonte de energia, porque é exatamente isso que ele é. Estratégia: a dieta mental milionária. Se a gente cuida do que coloca no prato porque sabe que isso afeta a saúde, por que não cuidar do que coloca na cabeça? Pois, sua mente também precisa de uma dieta, e eu gosto de chamar isso de dieta mental milionária. Porque, no fim das contas, o que você consome todo dia vai determinar se seus pensamentos vão ser pequenos e limitados ou grandes e cheios de abundância. Pensa comigo, se você passa horas vendo fofoca, tragédia e gente reclamando, sua mente vai ficar intoxicada. Você pode até querer crescer, mas é como tentar correr com um saco de batata nas costas, pesado, cansativo e lento. Agora, quando você decide se alimentar de livros que inspiram, histórias de quem venceu, podcasts que ensinam e conversas que te puxam para cima, sua energia muda na hora. Você sente a diferença, fica mais leve, mais confiante e com muito mais clareza. A dieta mental milionária é simples: corte o lixo e aumente a dose de grandeza. Troque a novela por um documentário que expande sua visão, substitua a roda de amigos que só reclamam por gente que sonha alto, diminua o tempo rolando feed e aumente o tempo mergulhando em conteúdos que agregam. É como trocar fast food por comida saudável, só que para sua mente. E o mais interessante é que os resultados aparecem rápido. Em pouco tempo você começa a falar diferente, pensar diferente e agir diferente. E adivinha? Quando sua mente muda, sua vida inteira muda junto. Então, se quer se preparar para jogar no nível dos grandes, faça esse compromisso, monte sua própria dieta mental milionária. Escolha com consciência o que entra na sua cabeça todos os dias. Porque no fim, o que você coloca dentro é exatamente o que vai transbordar para fora. Passo 3. Desenvolva a coragem de arriscar. Se tem uma coisa que separa quem sonha de quem realiza é essa palavrinha poderosa: coragem. Não é sorte, não é talento, não é oportunidade caída do céu, é a coragem de dar o passo mesmo quando o chão parece não estar lá. E vamos ser sinceros, arriscar dá medo. O coração acelera, a mão sua, a mente inventa mil desculpas para você desistir. Mas é justamente aí que mora a mágica. Eu já perdi as contas de quantas vezes tremi antes de tomar uma decisão importante. Sempre aparece aquela voz chata dizendo: e se não der certo? E se todo mundo rir de você? Mas com o tempo eu percebi uma coisa: o maior risco não é falhar, o maior risco é nunca tentar. Porque quando você não arrisca, já está escolhendo perder de antemão. A coragem não significa ausência de medo. Pelo contrário, coragem é andar lado a lado com ele e dizer: ok, tô com medo, mas vou assim mesmo. E sabe o que acontece quando você dá esse primeiro passo? A vida responde. Oportunidades aparecem, portas se abrem e você descobre forças que nunca imaginou ter. É como mergulhar na água fria, o impacto assusta, mas logo você se acostuma e percebe que foi a melhor decisão. Esse passo é essencial porque quem pensa grande precisa aprender a arriscar grande.
Não dá para conquistar metas ousadas jogando sempre no seguro. Arriscar não é loucura, é estratégia. É você calcular, se preparar, mas ter a ousadia de sair da zona de conforto e encarar o desconhecido. Então, se prepare, nesse capítulo você vai aprender a desenvolver essa coragem prática, real, que não depende de motivação passageira. Porque, no fim das contas, só existe uma forma de crescer de verdade: arriscar-se mais do que a maioria está disposta a arriscar. Riscos calculados e o poder de agir mesmo com medo. Deixa eu te falar uma verdade que ninguém gosta muito de ouvir: crescimento e segurança não andam de mãos dadas. Se você quer construir algo grande, vai ter que aprender a conviver com o risco. Mas calma, não tô falando de sair por aí jogando tudo pro alto sem pensar. O segredo tá em dar riscos calculados, aqueles passos ousados que assustam, mas que ao mesmo tempo têm estratégia por trás. Eu aprendi isso na prática. Toda vez que precisei dar um salto na vida, o medo tava lá, firme e forte, me dizendo para ficar quietinho. Só que eu decidi agir mesmo assim. E sabe o que descobri? O medo não some antes da ação, ele some depois que você age. É impressionante. O coração dispara, a mão sua, mas no segundo que você dá o primeiro passo, já parece que metade do peso evaporou. Risco calculado é diferente de loucura. Loucura é pular de um penhasco sem paraquedas, risco calculado é pular sabendo que tem um plano B, uma rede de apoio, um jeito de se levantar caso caia. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de andar lado a lado com ele. É olhar para ele e dizer: ok, você pode vir comigo, mas quem dirige sou eu. E aqui vai o ponto mais importante: quem age apesar do medo descobre uma força que nunca imaginou ter. É como destrancar uma porta que parecia fechada para sempre. De repente, novas oportunidades aparecem, gente boa cruza seu caminho e você percebe que o risco era só um degrau para o próximo nível. Por isso, da próxima vez que o medo tentar te paralisar, lembra disso: o risco calculado é o preço da liberdade, e a ação é o antídoto do medo. Não espere a coragem aparecer para agir. Age primeiro, que a coragem nasce no caminho. Ousadia que cria legados. Quando a gente fala de coragem para arriscar, parece sempre uma coisa distante, né? Mas deixa eu te contar uma história real, de um brasileiro que ousou sonhar grande e mudou não só a própria vida, mas também a de milhares de pessoas: Antônio Jacob Renner, o fundador da Renner. O Antônio era um imigrante alemão que chegou ao Brasil sem nada garantido, só com a bagagem de coragem e vontade de trabalhar. Ele poderia ter escolhido o caminho mais fácil: viver uma vida simples, aceitar o pouco e se conformar. Mas não, ele decidiu arriscar, abrir seu próprio negócio e sonhar com algo que fosse muito além do que parecia possível para a época. No início, enfrentou todos os medos que você pode imaginar: a incerteza do mercado, a falta de estrutura, a dúvida se daria certo. Mas sabe o que fez a diferença? Ele agiu mesmo com medo. Criou uma pequena indústria têxtil que, com o tempo, foi crescendo, evoluindo e se transformando no que hoje a gente conhece como Lojas Renner, uma das maiores redes varejistas do Brasil. Olha que louco! Se o Antônio tivesse escutado as vozes da dúvida e decidido não arriscar, talvez a Renner nem existisse. Mas a coragem dele não só construiu uma marca gigante, como também inspirou gerações a acreditarem que é possível começar pequeno e pensar grande. Esse exemplo mostra que grandes histórias sempre nascem de decisões ousadas. Seja um empreendedor, um artista ou um atleta, todos que deixaram legado tiveram algo em comum: o poder de enfrentar o medo e agir. E é exatamente isso que você precisa cultivar: a coragem de dar o passo, mesmo quando tudo parece incerto. No fim, a lição é clara: quem arrisca, cresce; quem se esconde atrás do medo, encolhe. Exercício: escreva 3 riscos que você adiou e escolha um para agir agora. Agora é hora de colocar a mão na massa. Não adianta só ler e se inspirar, você precisa agir. E para isso, quero te propor um exercício simples, mas poderoso: escreva 3 riscos que você vem adiando na sua vida. Pode ser aquele projeto que você nunca tirou do papel, a conversa difícil que sempre enrola, o curso que morre de vontade de fazer mas nunca começa, ou até a mudança que vive ensaiando, mas nunca tem coragem de dar o passo.
Anota, sem filtro, sem julgamento. Só escreve. Quando você coloca no papel, o risco deixa de ser um monstro gigante e começa a virar algo real, que pode ser encarado de frente. E aí vem a parte mais importante: escolha um deles para agir agora. Não amanhã, não semana que vem, não quando tudo estiver perfeito. Agora. E não precisa ser uma ação enorme, não. Pode ser um passo pequeno: mandar uma mensagem, se inscrever, marcar uma reunião, ligar para alguém. A mágica está justamente em começar. Porque a verdade é que o medo só diminui quando a gente enfrenta ele com movimento. A ação é o melhor antídoto contra a paralisia. Então bora lá, 3 riscos anotados, um escolhido e uma ação imediata. Faz isso e depois me diz se não sentiu uma energia diferente. Porque no fundo, é assim que a vida anda, um risco de cada vez, até que você olha para trás e percebe que construiu algo gigante só porque decidiu não adiar mais. Passo 4. Transforme obstáculos em oportunidades. Se tem uma coisa que todo mundo enfrenta na vida são os tais obstáculos. Eles aparecem sem pedir licença. Pode ser um problema financeiro, uma crítica inesperada, um erro que dói ou até uma porta fechada na sua cara. A primeira reação é reclamar, ficar com raiva, achar que tudo conspira contra você. Mas deixa eu te contar, os obstáculos não aparecem para te parar, eles aparecem para te empurrar para frente. Eu sei que parece estranho, mas pensa comigo, quantas vezes uma dificuldade virou o ponto de virada da sua história? Aquela demissão que parecia o fim do mundo acabou te levando a empreender. Aquele não que doeu abriu espaço para um sim muito maior lá na frente. É quase irônico, mas é real. O que hoje parece pedra no caminho, amanhã pode ser o degrau que faltava para subir. A grande sacada é mudar o olhar. Em vez de ver cada obstáculo como inimigo, começa a enxergar como um professor disfarçado. Ele vem para te ensinar, te fortalecer, te mostrar uma saída que você talvez nunca teria visto sozinho. É aí que nasce a oportunidade, no ajuste, na criatividade, no recomeço. Esse passo é justamente sobre isso, aprender a virar o jogo quando as coisas não saem como você esperava. Porque, no fim, não são os obstáculos que definem seu futuro, mas a forma como você decide lidar com eles. Quem pensa pequeno vê problemas, quem pensa grande enxerga possibilidades. Então se prepara, porque a partir daqui a gente vai transformar cada pedra do caminho em trampolim. Porque se tem uma verdade que ninguém pode negar é essa: o sucesso não vem apesar dos obstáculos, ele vem por causa deles. Como a mente grande enxerga problemas como portas. Já reparou que tem gente que, diante de um problema, trava na hora, enquanto outros parecem usar aquilo como trampolim? A diferença está na forma de pensar. Uma mente pequena vê problemas como muros. Já uma mente grande enxerga problemas como portas. Eu sei que na hora que o bicho pega, a gente tende a reclamar, dizer por que logo comigo, ou achar que o universo está conspirando contra. Mas se você parar para pensar, cada obstáculo que aparece carrega uma mensagem escondida, é uma chance de você crescer, aprender e encontrar um caminho que talvez nunca tivesse imaginado. O problema é só a embalagem, a oportunidade é o presente que está dentro. É como se a vida fosse cheia de corredores, e os problemas fossem portas fechadas. A mente pequena bate de frente, machuca a testa e volta para trás, achando que acabou. A mente grande olha a maçaneta, procura a chave, tenta abrir de outro jeito, e quando a porta finalmente se abre, do outro lado tem um espaço novo, cheio de possibilidades. Eu já vivi isso várias vezes. Um fracasso que parecia o fim acabou virando a semente de algo maior. Uma demissão virou oportunidade de empreender. Um não inesperado me empurrou para um sim muito melhor. No fundo, aprendi que os problemas não vêm para me parar, vêm para me redirecionar. Então, da próxima vez que um obstáculo cruzar seu caminho, lembra disso. Talvez não seja um muro para te bloquear, mas sim uma porta disfarçada, esperando você ter coragem de girar a maçaneta. Porque, no fim, é assim que a vida funciona. Quanto maior a mente, mais portas se abrem. Exemplos de fracassos que viraram milhões. É engraçado como a vida adora brincar com a gente. Muitas vezes aquilo que a gente chama de fracasso é só um ensaio para o sucesso.
E quando você olha a história de grandes empreendedores, artistas e até atletas, percebe que boa parte deles só chegou ao topo porque primeiro levou uns bons tombos. Quer ver um exemplo? O Walt Disney foi demitido de um jornal porque o chefe dizia que ele não tinha imaginação suficiente. Imagina só a ironia, o cara que mais marcou gerações com criatividade sendo considerado sem talento. Pois é, se ele tivesse acreditado nisso, o mundo nunca teria conhecido Mickey, Disneyland ou toda a magia que ele criou. Outro caso incrível é o do Steve Jobs. Ele foi chutado da própria empresa, a Apple, que ele mesmo fundou. Muita gente teria desistido ali, mas não ele. Jobs usou esse fracasso como combustível, criou novos projetos e acabou voltando para a Apple anos depois, transformando a empresa numa das mais valiosas do planeta. O tombo virou trampolim. E não dá para esquecer do Henry Ford, que quebrou várias vezes antes de finalmente emplacar a Ford. Cada falência parecia um fim, mas na verdade era só mais um aprendizado para construir algo ainda maior. Resultado? O cara revolucionou a indústria automobilística e mudou o mundo do transporte. Esses exemplos provam que fracasso não é sentença, é lição. Quem pensa pequeno vê a queda como o fim da linha. Quem pensa grande entende que o erro é parte do processo, é a ponte que liga a tentativa ao resultado. É como se cada fracasso viesse com um bilhete escondido: levanta, ajusta e tenta de novo. Então, da próxima vez que você sentir que falhou, lembra disso. Talvez esse seja só o começo da sua virada milionária. Porque, no fim, não são os fracassos que definem quem você é, mas o que você faz com eles. Estratégia. Pergunte-se sempre qual a lição oculta aqui. Se tem uma pergunta que mudou meu jeito de encarar a vida foi essa: qual a lição oculta aqui? Parece simples, mas é poderosa. Porque, vamos combinar, problema todo mundo tem. O que diferencia quem cresce de quem se afunda é a forma como reage a eles. Enquanto muita gente só reclama, chora e se revolta, quem pensa grande para e pergunta: ok, o que eu posso aprender com isso? Eu já passei por situações que na hora pareciam injustas, doloridas, até humilhantes. Só que, quando respirei fundo e olhei de novo, percebi que ali tinha um recado escondido, uma chance de me fortalecer. Foi numa dessas que aprendi a não depender só de um caminho, a criar alternativas, a me reinventar. Cada obstáculo carrega uma lição, mas só enxerga quem faz a pergunta certa. Essa estratégia é quase como usar um óculos especial. Sem ele, você só vê o problema, a dor, a perda. Com ele, você enxerga oportunidades, novas rotas e até habilidades que nunca tinha percebido em si mesmo. É claro que não é fácil, dói, incomoda, dá raiva. Mas se você se acostumar a perguntar qual a lição oculta aqui, vai perceber que nada acontece à toa. E olha, quando você começa a praticar isso, sua vida muda de nível. Porque em vez de ficar preso na reclamação, você se coloca em movimento. Você entende que cada queda traz um manual de instruções escondido para subir mais alto depois. Fracasso deixa de ser fim e passa a ser um professor. Então, da próxima vez que der ruim, não se faça de vítima. Se faça de aprendiz. Porque quem busca a lição sempre encontra um motivo para crescer, e no fim, é isso que transforma obstáculos em oportunidades de verdade. Passo 5. Crie hábitos de sucesso descomunais. Se tem uma coisa que molda o nosso futuro não são os grandes feitos de vez em quando, mas sim os hábitos que repetimos todos os dias. É no automático da rotina que a gente constrói, ou destrói, os nossos resultados. E aqui está o segredo: se você quer uma vida gigante, precisa de hábitos de sucesso descomunais. Eu sei, a palavra descomunal pode até assustar, mas não significa algo impossível. Significa criar hábitos tão consistentes e poderosos que, com o tempo, viram parte de quem você é. É aquela leitura diária que parece pouca, mas depois de um ano vira uma biblioteca de conhecimento. É o exercício físico que começa com 10 minutos, mas transforma sua energia para enfrentar qualquer desafio. É o ato de guardar um pouco de dinheiro todo mês, que no futuro vira liberdade financeira. A diferença é que gente comum cria hábitos que mantêm a vida no piloto automático, enquanto quem pensa grande cria hábitos que puxam a vida para cima.
São escolhas repetidas que parecem pequenas no começo, mas que acumuladas viram uma avalanche de resultados. E vou ser sincero, não adianta esperar motivação todo dia. O que constrói mesmo é disciplina. E disciplina nada mais é do que decidir uma vez e repetir 1000. É quando você para de negociar com a preguiça e faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Porque hábito é destino disfarçado. Esse passo vai te mostrar como criar esses rituais poderosos que constroem riqueza, clareza e mentalidade forte. No fim, você vai perceber que o sucesso não acontece de repente, ele é construído, tijolinho por tijolinho, hábito por hábito. A rotina secreta dos milionários e pessoas bem-sucedidas. Muita gente acha que milionário vive num mundo distante, cheio de luxo e extravagância. Mas a real é que o que diferencia essas pessoas nem sempre é o dinheiro que já têm, mas sim a rotina que elas escolhem viver todos os dias. E olha, é aí que mora o segredo. Eu comecei a observar isso de perto e percebi um padrão: gente de sucesso não deixa o dia correr solto. Eles criam rituais, hábitos e pequenas práticas que, no longo prazo, fazem uma diferença absurda. Acordar cedo, por exemplo, é quase unanimidade. Não é sobre glamour de levantar às 5 da manhã só para postar no Instagram, mas porque esse horário dá foco, silêncio e clareza. Outro ponto é o cuidado com o corpo e a mente. Pessoas bem-sucedidas entendem que energia é patrimônio. Elas se alimentam melhor, se exercitam, meditam ou têm momentos de silêncio. Parece simples, mas isso dá uma disposição gigante para encarar os desafios que a maioria evitaria. Corpo forte, mente forte, resultados fortes. E tem mais, eles reservam tempo para aprender todo dia. Seja um livro, um curso, um podcast, quem pensa grande está sempre alimentando a mente. Enquanto muita gente perde horas em conteúdo vazio, essa galera transforma aprendizado em vantagem competitiva. Mas o que mais me chama a atenção é que milionários e pessoas de destaque têm uma rotina que gira em torno do propósito. Eles não acordam só para apagar incêndio ou cumprir tarefa. Eles têm clareza do que querem e moldam o dia em função disso. A rotina deles não é sobre sobreviver, é sobre crescer. A lição aqui é simples: sucesso não é sorte, é construção. E a construção começa todo santo dia, nas escolhas pequenas que parecem inofensivas, mas que definem o rumo da vida. Então, se você quer viver como os grandes, comece ajustando sua rotina agora mesmo. Porque no fim das contas, a rotina cria o resultado, e o resultado cria liberdade. O poder da consistência em pequenas ações que crescem. Se tem uma coisa que aprendi na Mahan é que não é o que você faz de vez em quando que muda sua vida, mas o que você faz todos os dias. Pode parecer pouco, até insignificante no começo, mas quando você repete uma ação simples com consistência, ela cresce, ganha força e vira resultado gigante. É como plantar uma semente. No primeiro dia, você rega e não vê nada. No segundo também não. Dá até aquela vontade de desistir, né? Mas continua regando, cuidando, acreditando, e, de repente, um brotinho aparece. Depois ele cresce, vira árvore, dá sombra, dá fruto. Pequenas ações mais tempo igual transformação inevitável. Muita gente erra porque busca a solução mágica, o atalho que resolve tudo de uma vez. Mas a vida não funciona assim. É a disciplina do pouco que constrói o muito. Ler 10 páginas por dia parece nada, mas em um ano é uma biblioteca inteira. Guardar R$ 10 por dia parece besteira, mas em alguns anos é uma fortuna. Fazer 20 minutos de exercício parece pouco, mas com o tempo muda sua energia, sua saúde, sua confiança. O segredo está na consistência. Não adianta querer fazer tudo de uma vez e desistir na primeira semana. O poder real está em repetir, 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 até que aquilo vire parte de quem você é. E quando chega nesse ponto, você nem precisa mais de esforço, porque o hábito já puxa você automaticamente. Então, se hoje você sente que está longe do seu objetivo, não desanima. Começa pequeno, mas começa. Porque quando você escolhe a consistência, o crescimento é questão de tempo. E o tempo sempre recompensa quem não desiste. Exercício, seu hábito de riqueza diário. Agora é hora de parar só de ler e começar a aplicar.
Quero te propor algo simples, mas que pode virar um divisor de águas na sua vida. Crie o seu hábito de riqueza diário. Isso mesmo, uma ação pequena, repetida todos os dias, que vai te aproximar da vida que você sonha. Pode ser ler 10 páginas de um livro que expanda sua mente. Pode ser anotar 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser guardar uma quantia fixa, mesmo que seja pequena, na sua conta de investimento. Ou até reservar 15 minutos para pensar em ideias de negócio. O que importa não é o tamanho da ação, mas a consistência de fazer isso todos os dias. Pensa comigo, se você escolhe um hábito de riqueza e leva a sério, em um ano você já não é mais a mesma pessoa. Sua mente muda, sua forma de agir muda, suas oportunidades mudam. E o mais bonito é que isso não acontece de repente, mas de forma natural, como quem planta uma semente e rega todo santo dia até ver a árvore crescer. Então pega papel e caneta agora e escreva: qual será o seu hábito de riqueza diário? Escolha um que seja simples o bastante para você manter, mas poderoso o suficiente para te puxar para frente. Depois, comprometa-se a praticar sem falhar, nem que seja por 5 minutos. Porque a verdadeira fortuna começa na repetição de pequenos atos. Lembre-se, não é sobre fazer muito de uma vez, é sobre nunca deixar de fazer. O hábito constrói a riqueza, e a riqueza constrói a liberdade. Passo 6. Construa uma rede de mentalidade elevada. Se tem uma coisa que pesa, para cima ou para baixo, na nossa vida são as pessoas com quem a gente anda. Já reparou nisso? Quando você está cercado de gente negativa, que só reclama, parece que tudo trava. Mas quando você se conecta com pessoas que sonham grande, acreditam em si mesmas e vivem buscando mais, a sua energia muda, sua visão se expande e até seus resultados começam a acelerar. Eu gosto de pensar que cada pessoa ao nosso redor é como uma escada ou um peso. Ou ela te ajuda a subir, ou te puxa para baixo. Por isso, se você quer realmente pensar grande, precisa aprender a construir uma rede de mentalidade elevada. Gente que te inspira, que te provoca, que te mostra que dá para ir além. Não tô falando de interesse frio, de se aproximar só para ganhar vantagem. Tô falando de conexões verdadeiras, de estar com pessoas que compartilham valores, sonhos e que acreditam que o impossível pode virar realidade. Porque, no fundo, a gente acaba absorvendo a energia do grupo. Mostre-me seus amigos e eu te direi seu futuro nunca fez tanto sentido. E não precisa ser famoso, rico ou influente para criar isso. Às vezes, um mentor pode estar escondido num livro, numa palestra online, num grupo pequeno de pessoas que querem crescer juntas. O importante é você se expor a esse tipo de mentalidade e se afastar, aos poucos, do ambiente tóxico que insiste em te segurar. Esse passo é sobre isso, aprender a escolher melhor suas conexões. Porque no fim das contas, você não constrói sucesso sozinho, você constrói junto, cercado de gente que vibra na mesma frequência que você. E quando essa rede se fortalece, não tem obstáculo que segure o crescimento. A importância de se cercar de pessoas que pensam grande. Se tem uma virada de chave que mudou minha vida foi essa: o ambiente que você escolhe define o tamanho dos seus sonhos. Eu demorei para entender isso, mas quando caiu a ficha, caramba, tudo começou a fazer sentido. Antes eu achava que bastava força de vontade, mas percebi que não dá para pensar grande se você está cercado de gente que só pensa pequeno. Depois que entendi isso, passei a prestar muita atenção em quem eu me conecto. Hoje, antes de me aproximar de alguém, eu sempre penso: essa pessoa me puxa para cima ou me empurra para baixo? Parece até exagero, mas não é. Porque, no fim, a gente absorve energia, jeitos de pensar, até crenças das pessoas ao nosso redor. Se você anda com quem só reclama, vai acabar reclamando também. Mas se anda com quem sonha alto, você naturalmente começa a sonhar mais alto também. Eu vivi isso na pele. Quando comecei a me cercar de pessoas com mentalidade de crescimento, tudo mudou. Passei a ter conversas mais ricas, ideias melhores, inspiração diária. E o mais incrível, muitas portas começaram a se abrir só porque eu estava no lugar certo, com as pessoas certas. Não foi mágica, foi ambiente. Por isso, se eu puder te dar um conselho valioso, é esse: seja seletivo com suas conexões.
Não é sobre ser frio ou interesseiro, é sobre proteger sua mente. É entender que você precisa de gente que te desafia, que te inspira e que te lembra, todos os dias, que você é capaz de muito mais. No fim das contas, a matemática é simples, seus resultados refletem a média das pessoas com quem você anda. Então escolha bem. Porque quando você se cerca de quem pensa grande, inevitavelmente você cresce junto. Como criar conexões estratégicas e parcerias? Uma das maiores descobertas que tive na vida foi entender que ninguém chega longe sozinho. Todo grande resultado que você vê por aí, por trás, tem uma rede de conexões, de parcerias, de pessoas que se ajudaram mutuamente. É por isso que aprender a criar conexões estratégicas é um dos passos mais inteligentes que você pode dar se quiser crescer de verdade. O primeiro ponto é mudar o jeito de olhar para isso. Conexão não é sobre interesse frio, não é sobre usar os outros. É sobre gerar valor. Quando você se aproxima de alguém pensando como eu posso ajudar essa pessoa, em vez de o que eu posso tirar dela, você já começa no caminho certo. O mundo dos negócios, e até da vida, gira em torno dessa troca. Outra coisa importante, parcerias certas aceleram caminhos. Eu mesmo já vi portas se abrirem simplesmente porque me conectei com alguém que acreditava no meu projeto. Às vezes, uma conversa resolve em dias o que você levaria anos para conquistar sozinho. Isso porque quem já trilhou o caminho tem atalhos, contatos, experiências que podem te economizar muito tempo. Mas para isso, você precisa se expor, estar em lugares onde essas pessoas estão. Eventos, grupos, mentorias, cursos, cada ambiente pode ser uma mina de ouro se você souber se posicionar. E posicionar-se não é bajular, é mostrar com clareza quem você é, o que você acredita e onde quer chegar. Pessoas grandes se conectam com quem tem propósito, não com quem só pede. Por fim, lembre-se, conexão estratégica é ponte, não escada. Não é sobre subir em cima de ninguém, é sobre atravessar juntos. Quando você entende isso, cada parceria que constrói se torna não só um atalho para o sucesso, mas também uma amizade verdadeira que dura para a vida toda. A regra: mostre-me seus 5 amigos e te mostrarei seu futuro. Tem uma frase que, quando eu ouvi pela primeira vez, ficou martelando na minha cabeça: mostre-me seus 5 amigos e eu te mostrarei o seu futuro. Forte, né? Mas quanto mais eu pensava nisso, mais sentido fazia. Porque, querendo ou não, a gente é moldado pelo ambiente e pelas pessoas com quem mais convive. Se seus 5 amigos mais próximos são pessoas negativas, que só reclamam, vivem presas no passado e não acreditam em nada além da sobrevivência, adivinha? Você vai acabar sendo o sexto dessa lista. Agora, se seus 5 amigos são pessoas que pensam grande, buscam crescer, compartilham ideias e acreditam que é possível mais, não tem jeito, essa energia vai contagiar você também. Eu percebi isso na prática. Quando eu andava com gente que só falava de problema, minha mente parecia encolher. Mas quando comecei a me aproximar de pessoas que sonhavam alto, minha visão se abriu. Minhas conversas mudaram, minhas ideias melhoraram, e até minhas decisões ficaram mais ousadas. É como se o nível da sua vida sempre tentasse acompanhar o nível da sua turma. E aqui não é sobre abandonar amigos antigos ou virar alguém arrogante. É sobre ter consciência. É sobre escolher com mais cuidado quem tem acesso à sua mente, à sua energia, aos seus sonhos. Porque, no fim das contas, essas pessoas são como espelhos, você acaba refletindo aquilo que elas acreditam e praticam. Então, faça essa reflexão agora. Quem são os 5 amigos que mais influenciam sua vida? O jeito que eles vivem é o futuro que você quer? Se a resposta for não, tá na hora de ajustar esse círculo. Porque uma coisa é certa, o seu destino vai se parecer muito com a média das pessoas que você escolhe ter por perto. Passo 7. Haja como se já fosse gigante. Sabe qual é um dos maiores segredos de quem conquista coisas grandes? Eles agem como se já fossem gigantes, mesmo antes de qualquer resultado aparecer. É isso mesmo. A postura vem antes da conquista. A confiança vem antes da vitória. O mundo só acredita em você quando percebe que você já acredita em si mesmo. Eu lembro quando comecei meus primeiros projetos, eu não tinha quase nada, pouca grana,
pouca experiência, zero reconhecimento. Mas dentro de mim eu decidi, vou me comportar como quem já chegou lá. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a me tratar de acordo com essa energia. Quando você se posiciona como gigante, o mundo responde na mesma altura. Não tô falando de arrogância, tô falando de mentalidade. É levantar da cama todo dia com a postura de quem já é vencedor, tomar decisões como quem já joga no nível mais alto, falar com convicção, se portar com dignidade. É agir como se o sonho já fosse realidade. Porque, no fundo, sua ação molda sua identidade, e sua identidade molda seus resultados. Esse passo é como virar a chave final. Você já plantou as ideias certas, cultivou hábitos, superou medos, criou metas ousadas, agora é hora de viver como se o futuro já tivesse chegado. Não espere estar pronto para agir, haja para se tornar pronto. Então, a partir de agora, começa a se perguntar, como agiria a versão gigante de mim mesmo? E aí, simples, faça exatamente isso. Porque, no fim, você não precisa esperar ser grande para agir grande, você precisa agir grande para se tornar gigante. Postura mental, ser antes de ter. Uma das maiores descobertas que fiz na vida foi entender que o jogo do sucesso não começa no bolso, começa na cabeça. Muita gente acha que primeiro precisa ter dinheiro, status, reconhecimento, para depois ser confiante, ousado e seguro. Mas a verdade é o contrário, você precisa ser antes de ter. Pensa só, se você espera ter dinheiro para agir como alguém rico, vai passar a vida inteira esperando. Agora, quando você adota a postura mental de alguém que já venceu, mesmo sem os resultados ainda, sua energia muda, suas escolhas mudam, e os resultados começam a aparecer naturalmente. É quase como se a vida testasse. Você já está pronto para receber. Eu vivi isso na pele. Antes de conquistar minha liberdade financeira, comecei a me comportar como quem já tinha clareza, disciplina e foco. Acordava mais cedo, cuidava da minha mente, tomava decisões alinhadas com o futuro que queria. E olha só a ironia, foi justamente esse comportamento que me levou até o ter. Eu precisei ser a versão milionária de mim mesmo antes de ver a conta bancária acompanhar. É simples, mas poderoso, a identidade vem antes da conquista. Quando você pensa, fala e age como a pessoa que deseja se tornar, você começa a alinhar sua vida inteira nessa direção. E aí, pouco a pouco, as circunstâncias externas seguem o que já foi construído internamente. Por isso, não espere o cenário ideal para se transformar. Comece agora. Pergunte a si mesmo, como a versão de mim que já conquistou o que quero se comportaria hoje? E então, haja desse jeito. Porque no fim, o segredo está aí, quando você decide ser, o ter vira consequência. Técnicas de identidade, pensar, falar e agir como alguém bem-sucedido. Quer saber um dos maiores segredos da galera que chega longe? Eles não esperam o sucesso bater na porta para mudar. Eles já pensam, falam e agem como pessoas bem-sucedidas, mesmo quando ainda estão construindo o caminho. É como se vestissem a identidade antes da vitória, e é justamente isso que abre as portas. O primeiro passo é no pensar. Quem tem mentalidade de sucesso não fica remoendo o problema ou se limitando ao não dá. Eles treinam a mente para buscar soluções, enxergar oportunidades e acreditar que sempre existe um jeito. E olha, isso é treino mesmo. Toda vez que a mente tenta puxar pro lado negativo, você tem que escolher pensar grande, com clareza e confiança. Depois vem o falar. Palavras são poderosas, moldam crenças. Repara, pessoas bem-sucedidas não vivem dizendo sou azarado, isso nunca dá certo comigo. Elas usam frases que reforçam vitória, possibilidade, abundância. Quando você muda a forma de falar, muda também a forma como os outros te percebem, e até como você passa a acreditar em si mesmo. Por fim, o agir. Não adianta só pensar bonito e falar inspirador se suas ações não batem com isso. Quem age como bem-sucedido toma decisões alinhadas com o futuro, não com a preguiça ou com a dúvida do presente. É acordar mais cedo, se preparar melhor, investir em si mesmo, cuidar das oportunidades como se já estivesse no jogo dos grandes. Porque agir no padrão alto atrai resultados altos. No fundo, é simples,
a identidade vem antes do resultado. Se você quer ser bem-sucedido, começa hoje mesmo a pensar, falar e agir como quem já chegou lá. É esse alinhamento que transforma você de dentro para fora e, cedo ou tarde, o mundo não tem outra escolha a não ser reconhecer quem você já decidiu ser. Exercício: quem você decide ser a partir de hoje? Esse aqui é direto ao ponto e pode mudar tudo na sua vida. Quero que você pare por alguns minutos, respire fundo e se pergunte: quem eu decido ser a partir de hoje? Não é amanhã, não é quando sobrar dinheiro, não é quando as coisas ficarem fáceis. É agora. Porque a grande virada não acontece quando você conquista, mas quando você decide. Pega papel e caneta e escreve sem medo. Como essa nova versão de você pensa? Quais palavras ela usa? Que atitudes ela toma no dia a dia? Se imagine andando, falando e se comportando como essa pessoa já hoje, mesmo que os resultados ainda não tenham aparecido. Identidade vem antes de conquista. Por exemplo, se você decide ser uma pessoa disciplinada, começa agora, com pequenas ações. Se decide ser alguém rico, começa a se comportar como quem valoriza o dinheiro e cria oportunidades. Se decide ser confiante, fala com mais firmeza, encara os desafios com mais peito aberto. A mágica é que, quanto mais você age de acordo com a sua decisão, mais o mundo responde a você como tal. Não tem segredo, tudo começa com essa escolha interna. E ninguém pode tomar essa decisão por você. É olhar no espelho e dizer: a partir de hoje eu sou essa pessoa. Simples assim. Então, qual é a sua resposta? Quem você decide ser daqui para frente? Escreve, assume, e começa a agir como essa versão agora. Porque quando você muda por dentro, o lado de fora não demora a acompanhar. Parte 3. A expansão ilimitada. Chegou a hora de ir além. Até aqui, você aprendeu a quebrar crenças, criar metas colossais, desenvolver coragem, transformar obstáculos em oportunidades e agir como se já fosse gigante. Mas existe um próximo nível, e eu gosto de chamar ele de expansão ilimitada. É quando você entende que não existe teto, que o jogo nunca acaba e que sempre dá para crescer mais, financeiramente, mentalmente e espiritualmente. Eu percebi isso na prática. Por muito tempo achei que sucesso era chegar num ponto específico, conquistar certo valor, ter um padrão de vida, alcançar um sonho. Mas depois que cheguei, percebi que a vida não para ali. O crescimento é contínuo. Toda vez que você expande sua mente, ela nunca volta ao tamanho anterior. Essa parte do livro é um convite para você abraçar essa mentalidade sem limites. Não se trata de ganância, mas de propósito. É entender que quanto mais você cresce, mais pode contribuir, mais pode impactar pessoas, mais pode viver intensamente. A expansão ilimitada é sobre viver em abundância, sem se contentar com migalhas quando existe um banquete disponível. Então se prepara, porque daqui para frente a gente vai explorar estratégias e reflexões que vão te ajudar a manter esse movimento de crescimento constante. A vida não foi feita para ser pequena, foi feita para ser grande. E agora é a sua vez de experimentar essa grandeza sem fim. Capítulo final: o ciclo da grandeza. Chegamos até aqui, e agora eu quero te mostrar algo que talvez seja o ponto mais importante de toda essa jornada. A grandeza não é um destino, é um ciclo. Isso significa que não existe linha de chegada. Toda conquista que você alcança abre espaço para um novo desafio, um novo aprendizado, uma nova expansão. E é justamente isso que torna a vida tão empolgante. Eu percebi isso quando bati algumas das minhas maiores metas. No começo, eu achava que quando chegasse lá ia me sentir pronto, completo. Mas a verdade é que cada vitória me mostrou que eu podia ir além. Era como se a vida dissesse: beleza, você venceu esse nível, agora tem outro esperando por você. A grandeza é movimento, nunca estagnação. Esse ciclo funciona assim. Você sonha grande, age com coragem, enfrenta obstáculos, aprende com as lições, conquista, e recomeça de novo, agora num patamar mais alto. É como subir uma escada infinita, cada degrau é fruto da sua evolução, e cada passo abre uma visão ainda mais ampla do horizonte. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que, quando você entra nesse ritmo, sua vida começa a inspirar outras pessoas.
sua grandeza vira combustível para que outros também despertem a deles. O ciclo da grandeza não termina em você, ele se espalha. Esse último capítulo é um convite para você nunca mais se contentar com pouco. Entenda, você não nasceu para viver pequeno, você nasceu para crescer, multiplicar e deixar um legado. E agora que você conhece os passos, a escolha é sua, ou você para onde está ou entra de vez no ciclo da grandeza e deixa sua vida ser uma prova viva de que pensar grande transforma destinos. Recapitulação dos 7 passos. Antes da gente encerrar essa jornada, bora recapitular rapidinho os 7 passos da magia de pensar grande? Porque repetir é fixar, e eu quero que essas ideias fiquem gravadas na sua mente como um mapa que você pode seguir sempre que precisar. O primeiro passo foi definir metas colossais. A gente falou que pensar pequeno não empolga ninguém, e que só quem se atreve a mirar alto cria energia suficiente para sair do lugar. O segundo passo foi alimentar a mente com grandeza. Afinal, aquilo que você coloca todos os dias na sua cabeça molda diretamente seus resultados. Conteúdo, pessoas, ambientes, tudo conta. No terceiro passo, a gente mergulhou na coragem de arriscar. Porque sem risco não existe crescimento. O segredo é agir mesmo com medo, dar passos calculados e entender que a ação é sempre o antídoto da dúvida. O quarto passo trouxe a virada, transformar obstáculos em oportunidades. Problema não é muro, é porta disfarçada. Quem pensa grande sempre encontra uma saída, ou cria uma. Já no quinto passo, entramos no coração da rotina, criar hábitos de sucesso descomunais. Não é o que você faz de vez em quando, mas aquilo que você repete todos os dias que constrói sua vida. Hábito é destino. O sexto passo foi sobre construir uma rede de mentalidade elevada. Gente grande anda com gente grande. O ambiente e as conexões são combustível ou freio, e cabe a você escolher com quem se conecta. E por fim, o sétimo passo, agir como se já fosse gigante. Porque primeiro você precisa ser, depois você terá. Quando você incorpora a identidade da sua melhor versão, o mundo não tem escolha a não ser responder na mesma altura. No fundo, esses 7 passos não são teoria. Eles são uma bússola. Se você aplicar, um por um, sua vida começa a mudar de dentro para fora. Pensar grande é o início, agir grande é o caminho, viver grande é o destino. Pensar grande não é um destino, é um estilo de vida. Uma das maiores verdades que aprendi é que pensar grande não é um ponto de chegada, é um jeito de viver. Não é como uma medalha que você conquista e guarda na estante. É mais parecido com um músculo, quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Muita gente acha que pensar grande é sobre atingir um grande objetivo e pronto, acabou. Só que não. A verdadeira magia está em manter a mente expandida todos os dias, em cada escolha, em cada atitude, até nas pequenas coisas. É quando você decide enxergar além do óbvio, procurar soluções em vez de desculpas, e acreditar que sempre existe um próximo nível. Eu percebi isso quando conquistei algumas das minhas metas. Por um momento pensei, é isso, cheguei. Mas logo entendi que não era o fim, era só o começo de uma nova fase. Porque quando você entra nesse fluxo de pensar grande, o jogo nunca para. Você não se contenta com pouco, não por ganância, mas porque sabe que pode crescer, aprender e contribuir muito mais. Pensar grande é um estilo de vida porque afeta tudo, o jeito que você trabalha, a forma como se relaciona, a energia que coloca nos seus projetos. É como usar uma lente que amplia o mundo inteiro ao seu redor. Enquanto os outros veem problema, você enxerga a oportunidade. Enquanto uns param no medo, você dá o próximo passo. E o mais bonito é que isso se espalha. Quanto mais você vive assim, mais gente ao seu redor começa a se inspirar e também adotar essa mentalidade. É um ciclo de expansão que nunca acaba. Então, guarda isso. Pensar grande não é uma fase, não é um destino, não é um prêmio. É um estilo de vida. E quando você escolhe viver assim, sua vida nunca mais volta a ser pequena. Você não foi criado para viver pequeno. Se tem algo que eu quero que você leve desse livro é essa verdade simples e poderosa: você não foi criado para viver pequeno. A vida recompensa quem ousa pensar grande. Olha ao seu redor,
Tudo o que existe de extraordinário começou com alguém que se recusou a aceitar uma vida mediana. Quem ousou sonhar além do óbvio, arriscar mesmo com medo, continuar quando todo mundo dizia para desistir. Não foi sorte, não foi privilégio, foi mentalidade. Pensar grande não é sobre dinheiro apenas, é sobre propósito. É viver com energia, clareza e coragem para transformar ideias em realidade. É levantar todo dia acreditando que existe algo maior esperando por você, desde que você tenha coragem de dar o passo. Então, da próxima vez que a dúvida bater, lembra dessa frase. Você nasceu com potencial ilimitado, mas é sua mente que decide até onde vai. Se você escolhe pensar pequeno, a vida te entrega pouco. Mas se você ousa pensar grande, a vida abre portas que você nunca imaginou. Guarda isso no coração. Você não é limitado pelo lugar de onde veio, mas pelo tamanho dos seus pensamentos. Então não se contente com migalhas quando há um banquete à sua frente. Porque, no fim, só existe uma regra: o universo sempre recompensa quem ousa pensar grande. Conclusão. Chegamos juntos até aqui, e eu quero que você entenda uma coisa: essa jornada não termina nessas páginas. O que você acabou de ler não é um fim, é um começo. É como se cada ideia, cada passo e cada reflexão fossem sementes plantadas dentro de você. Agora, a escolha é sua: ou deixa elas guardadas, ou começa a regar todos os dias até ver a transformação acontecer de verdade. Eu sei que a vida às vezes tenta te convencer a pensar pequeno, a se conformar, a aceitar menos do que merece. Mas você já provou que não é qualquer um. Você chegou até aqui, e isso já mostra que existe em você uma chama que não se apaga fácil. Você nasceu para algo maior, e lá no fundo você sabe disso. O que quero com essa conclusão não é um simples obrigado por ler, mas sim um chamado. Um chamado para você assumir de vez a sua grandeza, para acreditar sem medo nos seus sonhos e para colocar em prática tudo o que aprendeu aqui. Pensar grande não é luxo, é necessidade para quem quer viver de verdade. Então, respira fundo e se lembra: cada passo conta, cada decisão constrói e cada ação, por menor que pareça, pode ser o início de um futuro extraordinário. Você não foi criado para viver pequeno. O mundo precisa da sua grandeza. Escolha um passo e aplique ainda hoje. Agora que você chegou até aqui, deixe eu te fazer um convite direto. Não espere amanhã, escolha um passo e aplique ainda hoje. Porque de nada adianta encher a cabeça de conhecimento se ele não vir ação. É como comprar um par de tênis novo e deixar guardado na caixa, bonito, mas sem servir para nada. Não importa se você vai começar definindo uma meta colossal, mudando um hábito pequeno, arriscando algo que vinha adiando ou até se aproximando de uma pessoa que pode te puxar para cima. O importante é que você faça alguma coisa agora. Não precisa ser perfeito, não precisa ser gigante, o movimento é que cria a transformação. Eu sei como é fácil cair na armadilha do segunda-feira eu começo, quando tudo estiver certo eu faço. Mas deixa eu te contar, nunca vai existir o momento perfeito. O que existe é a sua decisão de começar com o que tem, do jeito que dá, e ir ajustando no caminho. Então, escolhe um dos 7 passos que mais mexeu com você e coloque em prática hoje mesmo. Pode ser anotar suas metas, trocar 10 minutos de distração por leitura, escrever 3 riscos que adiou, qualquer coisa. O segredo é começar pequeno, mas começar agora. Porque, no fim, pensar grande não é teoria, é prática. E se você aplicar um passo hoje, vai sentir na pele que sua vida já começou a mudar. Da mente limitada para a mente abundante. Chegou a hora de reforçar aquilo que você já deve ter sentido durante essa jornada: a verdadeira transformação acontece na mente. Não é o saldo da conta bancária, não é o endereço onde você mora, nem o carro que você dirige. É a forma como você pensa. Porque uma mente limitada cria barreiras invisíveis que te impedem de avançar, enquanto uma mente abundante abre portas que você nunca imaginou. Eu sei bem como é viver preso em pensamentos pequenos. Isso não é para mim, eu não consigo, eu não mereço. Essas frases funcionam como correntes invisíveis, que te seguram sem você perceber. Mas o dia em que você decide trocar esses pensamentos por crenças de abundância, tudo muda. Você começa a enxergar possibilidades onde antes só via problemas.
A mente limitada foca no medo, na falta, na comparação. Já a mente abundante foca na coragem, na oportunidade e na criação. É como trocar um óculos embaçado por uma lente limpa. De repente, o mundo fica mais claro e cheio de caminhos. E a boa notícia? Essa mudança não é privilégio de alguns. Qualquer pessoa pode fazer a virada mental. Basta decidir alimentar a mente com grandeza, escolher ambientes que puxam para cima e começar a agir como a versão abundante de si mesmo. Aos poucos, você deixa de ser refém das limitações e passa a ser criador da sua própria realidade. Então, guarda isso no coração, a riqueza começa na mente. E quando você faz a troca da escassez para a abundância, não tem volta. Sua vida se expande, suas escolhas ficam mais ousadas e o universo responde na mesma medida. O poder já está em suas mãos. Se você chegou até aqui, não é por acaso. É porque dentro de você já existe uma chama que se recusa a viver pequeno. E deixa eu te falar, o poder de mudar sua vida já está aí, agora mesmo, dentro de você. Não é amanhã, não é quando as condições forem perfeitas. É já. Pensa comigo, tudo o que você precisa para dar o primeiro passo já está na sua mente, no seu coração e nas suas mãos. Você não precisa esperar a aprovação de ninguém, nem sinal verde do universo. Você é o sinal. Você é a própria permissão. A partir de hoje, cada pensamento, cada escolha e cada ação pode ser gigante. Não importa de onde você veio, mas sim para onde você decide ir. E esse futuro começa exatamente no momento em que você assume a sua grandeza e age como quem nasceu para vencer. Então, respira fundo e sente essa energia, você tem poder imediato. Poder de sonhar mais alto, poder de recomeçar, poder de transformar obstáculos em degraus. O jogo não está acontecendo fora, está acontecendo dentro de você. E nunca esqueça, a vida recompensa os corajosos, os ousados, os que decidem pensar grande e agir ainda maior. E agora, a bola está no seu pé. Levanta, escolhe um passo e começa hoje. Porque a sua grandeza já está pronta, só falta você usá-la.